Boa noite, pessoal, bom dia, tudo certo, tudo tranquilo por aí? Pessoal, espero que tenham passado bem aí da recesso, né? Que vocês tiveram aí uma semana de recesso. E agora a gente está retornando às nossas aulas da quarentena, ok? Pessoal, é o seguinte, ó, para hoje, o que a gente vai começar a trabalhar aqui, ó. Eu trouxe aqui um probleminha, né? O problema é mais ou menos o seguinte, ó. Eu quero empurrar alguma coisa, quero deslocar alguma coisa. Qual que é a forma mais fácil de eu fazer isso? Né? A gente vai estar, se vocês observarem aqui eu tenho uma imagem onde uma pessoa está empurrando uma placa branca, então não dá para ver muito bem o que essa pessoa está empurrando. Vou até redesenhá-la aqui, ó. Está empurrando aí alguma coisa. E provavelmente ela está fazendo força para empurrar, né? Suponha-se que está fazendo força aí. Aqui do lado a gente observa, ó, duas pessoas, né? Uma olhando, como sempre, né? Alguém que não está fazendo nada, e a outra que está puxando esse guarda-roupa, certo? Pessoal, qual que é a forma mais fácil de fazer isso, né? Fazendo força? Depende da forma que a gente vai fazer força, certo? Pessoal, se vocês observarem bem aqui, ó, essa pessoa está puxando provavelmente num concreto, né? Tá tentando puxar esse móvel aí em cima da rua, né? Em cima do concreto. Isso daqui, certamente, se você já tentou fazer força alguma vez puxando alguma coisa aí no concreto, já viu que isso aqui é difícil. Isso aqui é bem difícil. Tu vai ter que fazer bastante força. E o que essa pessoa está fazendo? Está tentando erguer, né? Está tentando aqui, por meio de outro material, erguer. Para diminuir o que? Diminuir esse atrito com o chão. Concorda? Olha aí a palavrinha. A palavrinha hoje chave que a gente vai trabalhar aqui. Ela está tentando diminuir o atrito, né? Puxando esse negócio para cima para deslocar esse móvel. Pessoal, aqui é a mesma coisa. Aqui é uma pessoa fazendo força, empurrando um objeto. Só que o problema que existe, que ela está passando aqui, por isso que ela está empregando bastante força, é que existe um negócio que a gente chama aqui de atrito. Existe um atrito entre as partes ali. O que pode ser feito para a gente diminuir o atrito? Se vocês já fizeram mudança aí alguma vez, né? Vai fazer mudança, vai carregar os móveis. O que geralmente o pessoal faz com móveis pesados? Coloca ali geralmente uma roupa de lã, um cobertor, né? Coloca o móvel em cima e empurra, certo? Se vocês não fizeram isso, façam um dia se for necessário, né? Mas acredito que já tenham feito. Coloca lá um cobertor, bota o móvel em cima e empurra. E fica fácil, às vezes até uma criança consegue empurrar, certo? Uma maneira, qual que é a vantagem disso tudo? A vantagem é que você diminui o atrito entre as partes, certo? Ao invés, por exemplo, né, olhando para esse desenho aqui, ó, ao invés de ser concreto com madeira, se tivesse aí alguma outra coisa, por exemplo um cobertor, talvez não ia facilitar muito a situação aqui do concreto. Mas se eu penso lá num piso, né, aqui, vamos botar aqui, ó, aqui um piso, aqui um móvel de madeira, ó. Se eu penso aqui nessas duas situações, ó, se eu coloco um cobertor aqui debaixo, entre as partes aqui, ó, isso daqui certamente fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Pessoal, e essa questão do atrito, ele pode ser, eu costumo dizer duas coisas, ó. Ele pode ser benéfico e pode ser maléfico. Pessoal, por quê? Qual que é a forma de pensamento? Tem vezes que funciona bem a gente ter a força de atrito ali envolvida, né? Por exemplo, se eu for caminhar, é interessante que eu tenho o quê? Eu tenho a força de atrito ali envolvida entre o tênis, né? Entre o chão, né? E o nosso próprio tênis. Vocês sabem aí que o tênis, depois de um certo período de uso, ele vai ficando com a sola mais lisa, né? Deixando mais liso ali, vai ficando talvez mais seco, às vezes o material ali fica mais seco e ele escorrega mais facilmente. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma caminhada, uma corrida, é interessante que eu tenha o quê? Uma força de atrito alto. Então, nesse caso aqui, ele vai ser benéfico, né? Vai ser positivo. A gente vai usar ele de forma positiva. Outra forma aqui que eu posso pensar, uma corrida, né? Que é quase uma caminhada, né? Só que num ritmo mais acelerado, uma corrida também vai ser algo benéfico.
Porque para correr, o que eu preciso? Eu preciso botar o meu pé ali no chão, empurrar o chão para trás, certo? E o meu corpo ir para frente. Se eu for correr, por exemplo, numa pista de gelo, né? Vocês já devem ter visto uma pista de patinação, se não ao vivo, por meio de vídeo. Numa pista de patinação não é interessante tu tentar correr, porque o gelo é muito liso, né? O gelo com teus tênis ali vai ser muito liso. Para tu correr lá, certamente teria que usar aqueles que os carinhas lá do Polo Norte utilizam, né? Lá um calçado cheio de pregos debaixo, tu ia pisar no gelo, tu ia conseguir se deslocar, certo? Então, nesse caso aqui, é interessante o quê? É interessante uma força de atrito alta. O que fica aqui no meio termo, ó, que eu vou botar aqui entre meio termo, né? Isso aqui é importante a gente frisar, por exemplo, o carro. Né? Vocês vão dizer, pô, o carro eu vou precisar de força de atrito, vai ser benéfico numa curva, certo? Tu vai fazer a curva ali com o veículo. Nesse instante é muito interessante que tenha uma força de atrito alta, certo? Se essa força de atrito for baixa, o que vai acontecer? O carro está ali fazendo a curva, ele vai sair pela tangente, certo? Ele sai pela tangente. E daí não é interessante isso acontecer, certo? Dias de chuva, pessoal. Dias de chuva ali, ó. É interessante tu escutar, né? É interessante. Isso não é interessante, mas a gente escuta. Tu escuta lá no noticiário. O carro perdeu o controle e saiu da pista. Por que isso aconteceu? Por que acontece no dia de chuva e não acontece no dia de sol? Né? Ou acontece com menos frequência no dia de sol? Porque dia de chuva o asfalto fica molhado, o atrito entre pneus e asfalto ele é menor, certo? Daí dependendo da velocidade com que a pessoa vai fazer aquela curva, ela sai pela tangente, certo? Acaba perdendo o controle, sai da curva. Ou vai para outra pista, né? Enfim, então seria benéfico ter bastante atrito no carro. Só que, por outro lado, também é maléfico. Por isso que eu botei bem aqui, ó, bem em cima do muro isso aí. Por que é maléfico? Tu pensa, se tu colocar um pneu mais cheinho ali no carro, tu vai ter um atrito menor, certo? Com a tua banda de rodagem ali, né? Ó, por exemplo, aqui, deixa eu desenhar, agora vamos lá, né? Aula aí de desenho. Ó, se tu pensar aí no pneu do carro, né? Pensa isso daqui uma visão 3D. Ó, se tu deixar ele bem cheio, a banda de rodagem dele aqui vai ser menor, certo? Quando o pneu está mais vazio, ó, a banda de rodagem dele fica maior. Pensa um desenho 3D. Mal desenhado, mas vamos pensar na ideia, né? Se você não consegue pensar num veículo, num automóvel, pense na bicicleta. Bicicleta, certamente todo mundo já andou ali, né? Tu vai andar com a bicicleta, o pneu está vazio, tu faz mais força. Tem que fazer mais força para pedalar, justamente por isso. Porque a banda de rodagem dele ali fica um pouco maior, né? Ó, pensa, o pneu ele tá murcho, né? A banda de rodagem dele vai ficar maior, tu tem mais atrito com o solo, vai ser mais difícil tu escorregar, tu derrapar com a bicicleta. Em compensação, tu tem que aplicar mais força. Se a gente pensa aqui no carro, ó, por que seria maléfico? Se tu tem uma banda de rodagem muito grande, né? O pessoal vai lá e coloca aqueles pneus super largos. Vai ter uma estabilidade maravilha, só que em contrapartida vai gastar mais combustível, né? Não vai ter um desempenho tão bom no veículo, então isso fica entre os dois aqui, né? Então eu posso pensar que o carro é bom ter atrito em algumas coisas e é ruim eu ter em outras. Por exemplo, né? Deixa eu botar aqui, ó, atrito do veículo com o ar. Pessoal, o atrito do veículo com o ar é outra coisa. Tu tá andando lá com o veículo, né? Tu sempre vai ter que vencer ali uma corrente de ar, né? Tu vai ter que vencer o vento, que o pessoal diz, né? O vento é uma corrente de ar em movimento. Então, tu acaba tendo um atrito entre o veículo e essa massa de ar, certo? Isso dali acaba sendo maléfico, porque tu gasta mais energia. Pessoal, não vou precisar números aqui, mas vocês podem pegar ali na internet, ó. Lá dos nossos 100%, né? Por exemplo, 100% de gasolina que a gente coloca, até deixa eu apagar isso aqui, porque não entraria aqui na parte do maléfico. Lá dos 100% de combustível que a gente coloca, né? Deixa eu pegar aqui outra canetinha. Tu coloca 100% lá de combustível no veículo, dos 100% que tu coloca, por exemplo, no motor a gasolina, a gente tem em torno de 22% de rendimento, certo? 22% de rendimento.
boa parte da equipe tem perdas, né? Inclusive com atrito, certo? Então, quando a gente vai falar também dessa questão ali de perdas, eu tenho que lembrar dos motores, é outra coisa que a gente tem perdas ali envolvida, certo? Nem todo o combustível que eu coloco no veículo eu consigo aproveitar. Por quê? Porque vai ter perda de atrito com os pneus e o solo, vai perda de atrito entre a lataria e o ar em geral, certo? Então eu tenho sempre essas perdas ali envolvidas. Mas como eu falei, vai ser benéfico? Vai ser maléfico em algumas situações? Vai também. Se eu, outra situação que eu nem vou anotar aqui, né? Se eu for arrastar um móvel dentro de casa, pode ser um guarda-roupa, pode ser uma cama, pode ser um armário, vai ser maléfico o atrito, né? Por quê? Pensa quanta força eu vou ter que fazer, vou ter que sempre vencer essa nossa força aí da natureza, né? E então mais um exemplinho aí para deixar bem demonstrado, né? Pessoal, acredito que vocês não tenham dúvida nessa parte. Fica tranquilo, né? Então a força de atrito aqui, ela vai depender do quê? Vai depender, depende da superfície. Essa parte aqui é mais introdutória, tá? Superfície. Sempre vai depender da superfície. Madeira com o piso, né? Por exemplo, aqui madeira com o concreto, aqui um tipo de exemplo. Se fosse madeira com plástico, o atrito seria outro. E também vai depender do que? Vai depender também aqui, da força normal, certo? O atrito sempre entre duas superfícies ali vai depender de duas coisas, da força normal, isso aqui no caso, nossa força de atrito, certo? Nossa força de atrito total. O atrito em si, ele só depende da superfície, certo? Nossa força de atrito depois, ela vai estar envolvida a força normal e a superfície, beleza? Pessoal, eu costumo, não é que eu costumo, né? Isso aqui a gente tem nos livros. Os livros eles dividem o seguinte, o atrito entre força de atrito dinâmico, força de atrito dinâmico e força de atrito estático. Tem duas divisões aqui, força de atrito dinâmica e força de atrito estático. Lembrando, né, só fazendo um parênteses aqui na nossa aula, esses exemplos aí que eu falei no slide anterior devem constar aí no caderno de vocês, certo? Vocês vão estar ali mandando depois no Classroom para mim as fotinhos, ok? Então deve estar constando aí essas fotinhos lá, os exemplos, né? Escrevam os exemplos, façam os desenhos, né? Talvez até melhores do que aqueles que eu fiz. Isso é importante. Pessoal, esse força de atrito dinâmico aqui também a gente chama esse aqui de força de atrito cinético, né? Mesma coisa. Força de atrito dinâmico e força de atrito estático, ou força de atrito cinético aqui também, né? Tá, seguinte, na força de atrito cinético, né, a gente vai ter aqui, força de atrito cinético, eu vou chamar de FK, ok? FK. O K aqui vem do inglês, né? O atrito cinético lá é cinético em inglês, daí a gente tem o Kzinho inicial. Força de atrito cinético, então, aqui vai ser um coeficiente de atrito cinético, ou dinâmico, né? Multiplicado pela força normal, certo? O coeficiente de atrito cinético, coeficiente de atrito cinético vezes uma força normal. Isso daqui é a formulazinha. Até vou anotar aqui do lado, né? Depois a galera aí fica com dúvida. O que é o FK? Força de atrito cinético. O que é o FN, pessoal? O FN vocês sabem que é a força normal. Isso a gente já tinha visto, força normal. Pessoal, o que é a força normal? Por exemplo, se eu tiver um bloquinho ali, ele sempre vai estar sobre um piso, é lógico, né? Não pode fazer voando. Geralmente é o pessoal psicopata que faz isso, né? Esse bloquinho, ele vai ter um peso, certo? Qualquer massa que ele tenha ali já vai ter um peso. E a força que eu vou ter aqui em contrapartida vai ser a nossa força normal. Essa força normal. Então eu posso dizer que a força normal é a mesma coisa que a força peso, certo? Elas são iguais. Então, para eu saber qual que é a força normal, basta calcular peso.
E para mim calcular o peso, eu pego força, peso é igual a quê? A massa vezes gravidade. Só lembrando desse detalhezinho aí também. Então, ó, eu vou ter um coeficiente de atrito. Ah, e esse aqui não é um U, tá? Ele não é o U e não é o M. Esse aqui é o Mi. É a letra grega Mi. A gente usa ele como coeficiente aqui. Então, o MK, né? Coeficiente de atrito. Isso aqui vai ser o coeficiente de atrito. Ó, o coeficiente de atrito. E no caso aqui, coeficiente de atrito dinâmico. Coeficiente de atrito dinâmico. Pessoal, e aqui, ó, o força de atrito estático, né? Isso aqui vai ser, eu vou dizer que isso aqui vai ser o FE, força de atrito estático. Como ele é estático, ele vai, ó, esse estático aqui vai remete a ideia do quê? De parado, certo? Estático, alguma coisa está parada. Então, força de atrito estático vai ser coeficiente de atrito estático vezes a força, opa, deixa eu apagar aqui, esse N aí para não ficar grandão, vezes a força de atrito, deixa eu pegar aqui, força de atrito, desculpa, força normal, certo? Aqui é bem parecido com o outro lado, o FE vai ser a força de atrito, força de atrito estático, força de atrito estático. O ME, o coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito o quê? Atrito estático. Pessoal, esses coeficientes aqui eles surgem justamente, né, como eu falei antes, que depende do que? Depende da superfície. Então, borracha com madeira é um coeficiente, borracha e plástico outro coeficiente. Então, depende dos materiais ali envolvidos. E também eu tenho aqui, ó, a força normal, né? Ó, isso daqui é a nossa força normal. Beleza? Força normal. A força normal, mesma coisa de antes, né? Basta calcular o peso e coloco ali o valor. Certo? Pessoal, só recordando, né? Recapitulando aí. Então, eu tenho a força de atrito cinético ou dinâmico, que é a mesma coisa. É a multiplicação do coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal, certo? Então, para calcular ali, fechou isso aí. Multiplica os dois e tu tem a força de atrito dinâmico. Pessoal, essa força de atrito dinâmica aqui, ó, é para, ó, coloca aqui embaixo, coisas, objetos em movimento. Objetos em movimento. E força de atrito estático vai ser para coisas, ó, coisas paradas, né? Tudo que estiver parado. Pessoal, geralmente na prática eu tenho as duas forças envolvidas, as duas sempre estão juntas, certo? Para tu começar a tirar ali alguma coisa do movimento, alguma coisa que está parada ali, ó, por exemplo, né? Vamos desenhar que fica mais fácil de pensar. Tu tem lá alguma coisinha que está parada. E daí tu vai fazer força para empurrar. Ó, tu vai fazer uma força aí. Até que esse negócio aqui está parado, existe alguém que está restringindo esse movimento aqui para começar, que vai ser, ó, a nossa força de atrito, vai ser uma FAT, né? Lembra da FAT? Então vai ser a nossa FAT aqui, ela é uma FAT estática, certo? Tu tá lá fazendo força, ó, tu vai aplicando uma força aqui, a força de atrito ela tá aqui parada, certo? Aí tu aplica mais um pouquinho de força, a força de atrito continua aguentando esse negócio aqui. É a força de atrito estático, quando ela está parada. Essa força de atrito estático aqui, ó, essa força de atrito estático, ela sempre vai ser maior, né? Fazer o símbolozinho aqui de maior, ela sempre vai ser maior que a força de atrito cinético, certo? O que é isso? Quando esse negócio começa o movimento, ó, vou pegar e pontilhar ele aqui, ó. Quando esse negócio aqui começar o movimento, né? Quando esse negócio aqui começar o movimento, a minha força de atrito estático ela some e vira quem? Vira força de atrito cinético. Deve fazer um vetorzinho menor, né? Isso aqui é a força de atrito estático, fazer um vetor maior aqui, né? E a força de atrito cinético, ou FK, né? O nosso FK, eu vou fazer ela menorzinha. Então, o que eu posso pensar isso na prática? Pensa o seguinte, ó, tu tá lá empurrando um guarda-roupa, certo? Empurrando lá o teu guarda-roupa e tu não consegue fazer ele sair do lugar.
tu está aplicando uma força, existe uma força ali de atrito estático aguentando ele. A partir do momento que ele começou o movimento, diminui esse atrito. Tu vai precisar fazer menos força, certo? Tu vai precisar fazer menos força para continuar mantendo ali o esquema em movimento, ok? Então essa é a nossa ideia ali de força de atrito estático. Beleza, pessoal. Continuando aqui, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo para vocês da madeira sobre madeira. Aqui tenho o μe, né, que é o coeficiente de atrito estático, e aqui eu tenho o μc, que é o coeficiente de atrito cinético. Tem os dois coeficientes ali, coeficiente de atrito estático e coeficiente de atrito cinético. Gelo sobre gelo, ó. O que isso daqui vai dizer para mim na prática? Quanto maior for o número aqui, mais difícil vai ser de eu conseguir fazer esse negócio deslizar, certo? De empurrar um sobre o outro. Então aqui, ó, se eu olhar para minha tabelinha, quem que seria o cara mais difícil de eu empurrar aqui? Seria borracha sobre cimento seco. Ó, borracha sobre cimento seco são coeficientes bem altos, certo? Se eu pensar lá uma superfície de borracha mesmo empurrando sobre o cimento, não é nada fácil, certo? É complicado conseguir empurrar. E em contrapartida, quem que seria o mais fácil aqui? Se eu olhar aqui, ó, aço sobre alumínio, né, lubrificado, provavelmente joga aí um óleo, tem um coeficiente pequeno, mas o menorzinho mesmo seria quem aqui, ó? Gelo sobre gelo, né? Gelo sobre gelo. Se de toda a nossa tabela, gelo sobre gelo é o menor coeficiente. Pessoal, então, lá numa pista, por exemplo, numa pista ali de patinação, o coeficiente vai ser bem pequenininho. Por que tem que ser o coeficiente pequeno? Para as pessoas conseguirem se locomover com facilidade, né? Conseguir se locomover ali com facilidade. Ok, pessoal. Um exemplinho ali então pra gente. Eu vou fazer aqui o seguinte exemplo. Ó, uma pessoa aqui, ela quer deslocar, ó, bem tranquilinho aqui pra gente pensar. Uma pessoa que ela quer deslocar esse objeto. Esse objeto aqui é uma caixinha de 100 kg. 100 kg. Esse aqui é uma caixa, né? Nem vou passar os materiais aqui. Já vou passar direto os valores. Eu vou dizer que o coeficiente de atrito estático aqui entre os dois, ó, é de 0,6. E o coeficiente de atrito cinético é 0,3. 0,3. Tem unidade? Não tem, né? Coeficiente não tem unidade. Beleza. Pessoal, seguinte, o que eu vou querer aqui, ó? Qual é a força aplicada, ó? O exemplo vai ser o seguinte: qual a força aplicada para mover o bloco? Qual a força aplicada para mover o bloco? Pessoal, como que eu vou fazer isso? Continha simples. Ó, continha simples. A pessoa vai estar aplicando uma força aqui. Ó, vai estar aplicando aqui uma força. Essa daqui é a força que eu quero saber. Quanto que eu tenho que aplicar para mover esse bloco ali? E inicialmente, quando isso aqui está tudo parado, existe alguém que está aguentando aqui. E essa força aqui, quem que é? A FAT. E a FAT o que? A FAT é estático, né? Existe uma força de atrito estático aí resistindo ao movimento. Para mim calcular essa força de atrito estático, FAT-E, então eu vou chamar ela aqui, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que multiplicar o coeficiente de atrito estático pela força normal, certo? Força normal, pessoal, o que é a força normal? Força normal ali vai ser a massa vezes a gravidade. Então, M vezes G. Ok? Então, força de atrito estático vai ser igual a força de atrito estático, multiplica aqui 0,6, né? 0,6 vezes a massa no caso aqui 100, vezes a gravidade. Ó, a gravidade aqui, vamos botar para 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, né? Ó, gravidade aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu multiplicar aqui, 10 vezes 100 vai ficar 1000 vezes 0,6, é quanto? Força de atrito estático é 600 newtons, certo? Sempre em newtons, né? Está falando de força. Então, a força que está resistindo, pessoal, ela é de 600 newtons, ok? O que acontece?
Até eu aplicar até 600 newtons, esse negócio não vai se mover, certo? A partir do momento que eu aplicar 600, 600, teria quantidade de casas maiores, mas a primeira unidade que tiver depois dos 600, 600,1 newtons, esse negócio vai começar a se mover. Então 600 newtons é a força de atrito dele, é o que ele resiste, certo? A partir do momento que entrou em movimento, não é mais os nossos 600 newtons aqui, não é mais a força de atrito estático que está envolvida. Vai ser quem daí? Vai ser a força de atrito cinético, né? Deixa eu pegar aqui, ó, só pagar esse 600,1 aqui. Isso aqui é só para dizer que qualquer unidade acima dos 600 ali, ele já começa a se deslocar. Então aqui seria a força de atrito estático, o que ele resiste aí parado, e depois a gente tem a força de atrito cinético. Eu vou chamar aqui de FK. O FK vai ser quem? Vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal, certo? Força de atrito cinético vai ser igual a o coeficiente de atrito estático aqui, 0,3, multiplica pela força normal, que é o coeficiente de atrito, força normal aqui vai ser massa vezes a gravidade. Então, a massa vezes a gravidade é o mesmo disso ali, né? Vai ficar 100 vezes o 10. Então, ali, ó, força de atrito cinético, né? Força de atrito cinético, acho que eu falei estático ali antes. Força de atrito cinético, aqui do movimento, após entrar em movimento. Então, vai ficar aqui, multiplica, né? Vai ficar 300. 300 o quê? 300 newtons. Beleza? Eu acredito aí que tá fácil, né? Tá tranquilo. Se eu fosse querer saber a aceleração disso daqui, ó. Se eu fosse querer saber a aceleração, ó. Qual que é a aceleração, né? Eu ia ter que fazer o quê? Eu ia ter que pegar aqui, ó, a força, né? Qual que vai ser a força resultante? Quando eu vou falar em força, isso aqui não estava no nosso probleminha. Mas quando eu vou falar em força resultante, vai ser o quê? Vai ser a força aplicada menos a força de atrito, menos a faixa. Então, se eu quiser saber, por exemplo, a aceleração aí do bloquinho, eu vou pegar a força aplicada menos a força de atrito. E vai ser a força de atrito quem aqui? Força de atrito cinético, né? O FK. Porque quando estava na força de atrito estático, estava parado. A partir do momento que esse negócio começa a andar, daí tu tem movimento, então daí tu consegue falar em aceleração. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Se eu estivesse aplicando, né? Vou desenhar mais um aqui para vocês. Se eu tivesse esse mesmo bloquinho aqui, ó, não é um pouco desproporcional aqui, maior, né? Aqui está totalmente fora. Deixa eu apagar essa linha aqui, torta, né? Subindo o morro. Então, se eu tivesse aqui 100 kg, ó, tivesse 100 kg e eu tivesse aqui aplicando, ó, se eu tivesse aqui aplicando uma força de 650 newtons, ó, tá aplicando uma força de 650 newtons. Os dados eram o mesmo que antes, ó, força de atrito cinético 0,6, força de atrito, coeficiente de atrito cinético 0,6, coeficiente de atrito estático 0,3. A força de atrito estático é igual a quanto? A gente já calculou, mesma situação anterior, tá? Que era 100 kg, mesma situação anterior, 600 newtons, e a força de atrito cinético, né, nesse caso aqui seria 300 newtons, a mesma historinha de antes. Pessoal, o que vai acontecer? Até eu aplicar 600 newtons, né, esse negócio estava parado. Fiquei um pouquinho mais de 600, ele começou a andar, certo? Ele começou a andar. Nesse caso aqui, depois que ele começou a andar, qual que é a força de atrito estática envolvida, cinética envolvida? Vai ser o 300. Falei para vocês que eu preciso saber a força resultante, ó. A força resultante vai ser quem? Vai ser a nossa força aplicada menos a força de atrito, menos a faixa. Então ali, ó, força resultante é quanto? Nossa força resultante ali vai ser a força aplicada, que é 650, menos a força de atrito, né? Atrito que é aí? Atrito cinético, né? Porque já estava em movimento.
Não faz sentido falar em atrito estático quando ele estava em aceleração quando eu estou com atrito estático, porque estava parado, certo? Então aqui, menos quanto ali? Menos 300, certo? Então a força resultante, nesse caso aqui, seria 350 newtons. Pessoal, se eu quisesse saber, por exemplo, aqui, ó, a aceleração, se eu quisesse saber a aceleração, eu pegaria lá a segunda lei, né? F igual a m vezes a, deixaria o a isolado, então F sobre m igual a A. O F vale quanto ali? É a força resultante, né? Não, percebe que não é mais o 650? É o 350. Antes a gente trabalhava em problemas sem, né, lá no início das nossas leis de Newton, que ainda não tinha sido gravado no YouTube, o resto era tudo antes das nossas aulas ao vivo pelo Meet. Lá a gente fazia sempre exemplos sem força de atrito, agora tem a força de atrito. Então a força aqui no caso resultante que sobrou, né, pode descontar aplicada menos a de atrito, 350 sobre a massa sobre 100 igual a aceleração. Se eu vou dividir aqui, ó, 35 por 10, fica a mesma coisa aqui, 3,5 metros por segundo ao quadrado é igual a nossa aceleração. Deve ter me cortado aqui, né? Provavelmente ficou aí no canto, cortou, mas deu para entender. Pessoal, deve estar tranquilo até aí? Tudo certinho? Eu acredito que sim, né? Ó, mais um exemplinho aqui para fixar. Mais um exemplo aí para fixar. Eu tenho lá, ó, eu tenho aqui deixa eu aqui, vou fazer mais uma linha aqui embaixo. Eu tenho aqui o seguinte, eu estou aplicando uma força igual a 100 newtons. Aqui a minha caixa ela pesa 2 kg. Ela está sobre uma superfície de gelo, de madeira e borracha, que é de 1. Então o coeficiente de atrito estático entre eles é de 1,0. E o coeficiente de atrito cinético deles é de 0,8, certo? Aproximando em valores. A gravidade aqui vocês vão considerar aproximadamente 10, certo? 10 metros por segundo ao quadrado. E o que eu quero saber nesse problema é o seguinte, ó. Eu quero saber, essa caixa ela vai se mover quando eu estou aplicando 100 newtons? Ó, vou botar aqui, ó. Ela vai se mover, ou vai mover-se, né? Ela vai se mover quando eu aplicar os 100 newtons nela? Essa é a pergunta. Pessoal, para eu responder essa pergunta, eu preciso saber o seguinte, ó. Eu preciso saber qual que é a força de atrito envolvida. Se não tivesse força de atrito, vocês iam dizer, vai, com certeza, né? Vocês iam pegar lá, né? Já ia pegar direto, né? F igual a M vezes A. Já ia calcular ali, ó, F sobre M igual a A. Ia pegar o 100 dividido por a massa e tu já ia saber a aceleração. Só que tem que lembrar que agora, para eu fazer essa continha, eu tenho que saber a nossa força resultante, que é o que é a nossa força aplicada menos a força de atrito. E depois que tu tem a força resultante, tu consegue saber a aceleração, certo? Daí tu consegue definir se vai se mover. Outra coisa importante que eu não falei é que isso daqui é um piso, ó, eu não falei isso no início, né? É para piso plano. Pessoal, quando eu tenho aí plano inclinado, geralmente eu ensinaria para vocês lá no presencial. Quando a gente retornar, eu ensino. Só que aqui eu não vou me dar a graça, né, de ensinar, porque fica um pouco mais difícil. Eu preciso explicar um pouco de trigonometria, então eu prefiro explicar para vocês lá no presencial, certo? Daí fica mais fácil, a galera entende com mais facilidade. Então aqui, vai se mover? Essa é a nossa pergunta. Pessoal, como que eu vou saber para responder essa pergunta? Tem que calcular quem? A força de atrito estático, né? Ó, tem que calcular a força de atrito estático. Qual que é a premissa? Para ele se mover, ó, para ele se mover, a força de atrito estático ela tem que ser menor, ó, tem que ser menor que a força aplicada, correto? Se ela for menor, essa força aqui vai se mover. E se ela for maior, o negócio vai ficar parado, certo? Então, a força aplicada. Então, aqui, a força de atrito estático vai ficar o seguinte, vai ficar nosso coeficiente de atrito estático vezes a força normal, que é massa vezes gravidade, a peso, né?
Então, ali, a força de atrito estático é igual. Coeficiente de atrito estático é 1, certo? Vale 1. Vezes a massa, que vale 2, vezes a gravidade nesse caso eu arredondei para 10. Então, força de atrito estático é igual a 20. 20 o quê? 20 newtons. Pessoal, a força aqui é de 20 newtons que está aumentando. A força de atrito estático aqui, ó, é de 20 newtons. Vai parar o negócio? Vai, com certeza. Desculpa, não vai parar, porque ó, é 20, é muito menor que 100. Então, esse cara aqui vence. E vai vencer para cá com quanto? Com 80. Certo? Eu falei em vencer, né? Mas seria o que? Seria a nossa força resultante aqui, né? Ó, tá aplicando 100 e tá resistindo com 20. Então, esse aqui vai ficar 80 newtons, né? Força resultante ali, então, é 80. Na verdade não, né, pessoal? Na verdade não. Porque aqui, ó, eu tô já confundindo as coisas, né, cara? Então deixa eu dar isso aqui, ó. Na verdade não é 80 aqui. Por quê? Porque esse 20 ele é a força de atrito estático, certo? A nossa força de atrito estático. O que a gente tem aqui, na verdade, ó, agora a gente tem que olhar a força de atrito cinético, certo? Força de atrito cinético. Então a FAT, força de atrito cinético ali, vai ser o nosso coeficiente de atrito cinético multiplicado pela força peso, né? Ou pela força normal. Então força de atrito cinético igual a coeficiente de atrito estático, a gente tem ali que é de 0,8 vezes, né? Diretão de 20, massa vezes gravidade igual a 20. Então, força de atrito cinético aqui, 0,8 vezes 20, a gente vai ter quanto? Pega aí a calculadora, se tiver dúvida, né? Pega a calculadora. Fosse 10 vezes 0,8, seria 8, né? Assim a gente vai ter 16, certo? Então aqui a gente tem 16 newtons, né? 16 newtons. Então, ali, ó, se não, esse aqui é o nosso coeficiente de atrito estático, depois que esse negócio aqui entra em movimento, eu vou ter o coeficiente de atrito cinético, né? Isso aqui vai ser quanto? Vai ser 16 newtons. Percebe? Ó, o que eu falei antes, é menor. Depois que o negócio entrou em movimento ali, força que tem que aplicar menor, certo? Então aqui eu vou ter 16, né? Ou melhor, vamos fazer a conta, né? Vai ficar 100 menos 16, né? Força de atrito cinético, né? Força aplicada, menos a força de atrito cinético. 100 menos 16, a força resultante ali vai ser quanto? Vai ser 84 newtons. Então, pega ali, ó, força aplicada, 84. A massa ali era 2, né? Então, igual a aceleração, continuando a conta aqui em cima, ó, 84 por 2 ali vai ficar 42 metros por segundo, né? O M com 3 pernas ali, metros por segundo ao quadrado é igual a nossa aceleração. Pessoal, vamos dar aí alguns probleminhas para vocês, sabe? Pegando bem leve aí agora, primeira aula, bem tranquilinha. Vamos dar alguns problemas no mesmo sentido aí. Beleza, gente? Se tiver dúvida aí, manda o zap, né? Pede aí no Classroom, deixa aí nos comentários aí embaixo, né? Não se esquece de dar o like, deixar os comentários positivos, né? Da mesma forma, se deixar negativo, a gente apaga e deixa só os positivos para parecer que o canal é bom, ok? E por hoje é isso, certo, gente? Valeu, até mais!